Lord of Mysteries, capítulo 125, Ideia ousada. Quando confrontados com uma estranha sensação de familiaridade, outros Beyonders de sequência 9 podem tentar o seu melhor para lembrar ou até mesmo desconsiderar e esquecer. Mas um vidente era diferente. Klein encerrou imediatamente o ritual e dissipou o muro da espiritualidade. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu uma declaração, a fonte da sensação de familiaridade. Depois disso, ele se sentou na beira da cama no quarto e recitou silenciosamente com o pedaço de papel na mão. 7 vezes depois, suas pupilas ficaram mais escuras. Adormeceu com a ajuda da cogitação e começou a conversar com sua própria espiritualidade. No mundo nebuloso e contorcido, Klein viu uma carruagem. Ele viu uma jovem usando um longo vestido cinza. Esta senhora tinha cabelo preto liso, o rosto um pouco redondo. Tinha um comportamento gentil e agradável, mas seu corpo tremia de forma não natural. A imagem tremeluziu, e mais uma vez, Klein viu esta jovem e bonita senhora no mercado subterrâneo. Ela estava agachada e conversando com alguém. O sonho desapareceu rapidamente e Klein acordou, entendendo por que a imagem que ele viu no espelho era tão familiar. Ele já havia visto essa pessoa antes. A primeira vez foi na Rua da Fodil, no bairro próximo à Rua Cruz de Ferro. O capitão e o resto estavam perseguindo o instigador Tris naquela noite. Deve haver uma conexão. Klein pensou por alguns segundos, então montou o ritual mais uma vez. Ele pediu a ajuda da deusa para esboçar o retrato do inimigo em sua memória. Dan e o resto estavam esperando em silêncio, sem interromper Klein desnecessariamente. Somente quando ele terminou de esboçar, eles se aglomeraram e inspecionaram o retrato. "Você a viu antes?" Dan perguntou. Klein assentiu levemente e respondeu simplesmente: "Sim. Eu a vi na parada de carruagens públicas na Rua da Fodil, na noite em que você estava indo atrás do instigador. Ficava no bairro perto da Rua Cruz de Ferro. Então, há uma boa chance de que ela fosse a inimiga agora, a parceira do instigador." Dan assentiu pensativo. Leonard de repente entrou na conversa. "Nenhum de vocês sente que este retrato é muito familiar? Ela se parece muito com o instigador Tris." Klein congelou, imediatamente lançando seu olhar para o retrato novamente e estudando-o cuidadosamente. "Sim, eles são muito parecidos mesmo. Rosto redondo, olhos estreitos, comportamento gentil." Quanto mais ele olhava para o retrato, mais ele sentia que o que Leonard disse fazia sentido. A maior diferença era que o instigador Tris tinha feições comuns enquanto a jovem podia ser considerada bonita. Klein levantou a cabeça e olhou para Leonard, percebendo que ele estava sinalizando algo ao erguer as sobrancelhas. "O que ele quer dizer?" Klein estava confuso. Dan Smith adivinhou. "Ela pode ser a irmã do instigador. Talvez, como seu irmão, ela tenha se juntado à Ordem da Teosofia ou à Seita da Demônia." Leonard suspirou depois de perceber o quão ruim Klein era em ler sua mente. Ele disse em tom sério: "Tenho uma ideia ousada." "Que ideia?" Dan perguntou. Leonard descreveu sucintamente. "Acho que essa pessoa é o instigador Tris." "O quê?" Fry exclamou em choque. Dan franziu as sobrancelhas e disse: "O que você quer dizer é que o instigador Tris é na verdade uma mulher, ou um homem que está fingindo ser uma mulher." "Não. Pelo sonho, posso confirmar que ela é mulher." Afinal, Klein havia sido exposto a muitas tramas criativas e ridículas. Ele deu outra olhada no retrato e imediatamente teve outro palpite. Será que o instigador Tris se tornou uma mulher? Isso poderia explicar muitas coisas. Por exemplo, por que a trilha que leva a Tris se cortaria repentinamente? Por que eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio, mesmo com adivinhação? Talvez porque houve uma mudança fundamental em seu alvo. A única questão era como ele poderia se transformar em uma mulher em tão pouco tempo. E parecia ser bastante simples. Ele tinha uma aparência bastante decente mesmo depois de sua transformação. Quero dizer, para ser honesto, ela é muito atraente. Klein pensou, distraído. Leonard assentiu aliviado. "Sim, essa é a minha teoria. Isso pode explicar perfeitamente por que o instigador Tris parecia ter desaparecido. Também se encaixa com o estranho fato de que os escalões superiores da Seita da Demônia são todos mulheres." Dan e Fry ficaram momentaneamente sem palavras.
Mesmo tendo visto muitos monstros e coisas maravilhosas, foi a primeira vez que lidaram com uma transformação como essa. O que você quer dizer é que há um número considerável de mulheres nos escalões superiores da seita da demônia, que costumavam ser homens? Dan perguntou. Ele não esperou por uma resposta antes de dizer. Isso pode ser possível. Talvez seja a característica única de sua poção. Klein estremeceu um pouco enquanto ouvia. Ele sentiu que a poção da seita da demônia era uma armadilha. Vamos torcer para que uma poção semelhante não exista no caminho do vidente. Não, definitivamente não. Esse é o caminho da demônia. Até o nome da poção soa errado, mas eu ainda não sei qual é a sequência 1 correspondente ao vidente. Klein inconscientemente começou a rezar para a deusa. As poções podem realizar tal coisa? Fry perguntou com um pouco de descrença. Leonard riu e ergueu as mãos. Mesmo uma poção de sequência média a baixa pode causar mudanças inimagináveis. Afinal, todas elas se originaram do Criador. Dan se virou para olhar para Klein. Tente adivinhar onde o alvo aparecerá a seguir. Tudo bem. Klein foi até a pilha de vestidos e escolheu um com emoções confusas. Ele o abriu sobre o tapete. Ele segurou a bengala sobre o vestido e relembrou as feições do alvo e informações relevantes. Então começou a recitar em seu coração. O paradeiro de Trici. O paradeiro de Trici. 7 vezes depois, as pupilas de Klein passaram de marrons a pretas. O vento começou a soprar ao seu redor. Sua mão esquerda soltou a bengala, permitindo que a bengala preta balançasse. Apesar do tremor, a bengala não caiu. Ficou alta em sua posição original. Há uma interferência, Klein disse com um tom profundo. Uma interferência implica que nossas suposições estão corretas. Aquela mulher agora provavelmente era o instigador Tris, não Trici. Ao ver isso, Dan assentiu indiscernivelmente. Elas fazem jus à reputação da seita da demônia que está ativa desde a última época. Como Tris havia se transformado em Trici, Dan deduziu que ela não fazia parte da ordem da teosofia, mas da seita da demônia. Examinando os arredores, Dan suspirou e disse. Podemos procurá-la por diferentes meios, como de onde vieram essas roupas, ou o dono desta casa. Também podemos fazer com que o departamento de polícia patrulhe as estações de trem e os cais. Podemos conseguir algumas pistas como essa, mas Trici definitivamente terá tempo suficiente para deixar Tingen. Sim. Vou tentar de novo acima da névoa cinza quando voltar para casa. Klein era cauteloso com pessoas como Trici, que queriam desencadear um massacre por capricho. Ele queria desesperadamente encontrá-la e executá-la no local. Leonard, vá para o departamento de polícia e reúna um grupo para encerrar as coisas aqui. Klein, você pode voltar e descansar agora. Dan esfregou as têmporas e parou por alguns segundos. Ele disse a Klein, em parte para testá-lo e também para ensiná-lo. Como você teria lidado com a missão desta noite? Suponha que eu, Leonard e Fry, somos os únicos membros de sua equipe. Klein franziu as sobrancelhas e pensou por mais de 10 segundos. Primeiro eu usaria a adivinhação para verificar se o ritual entraria em vigor em breve. Se a resposta fosse negativa, eu me limitaria a observar e não me aproximar. Então, eu notificaria o departamento de polícia para enviar pessoal ao redor da área, bem como reunir pelo menos 5 canhões para bombardear todo o prédio, até que onde quer que Trici estivesse escondida fosse destruído. Ela pode ser morta a tiros no prédio, ou tentar fugir em meio aos tiros de canhão. Isso a exporia facilmente. Até então, eu colocaria você e o resto em lugares diferentes. Ele ficou cada vez mais animado enquanto continuava. Ele sentiu que sua ideia era simples e eficaz, bárbara e decisiva. Foi muito seguro e muito apropriado. Dan, Leonard e Fry ficaram estupefatos. Eles não disseram nada por um longo tempo. Capitão, não é uma boa ideia? O coração excitado de Klein bateu rapidamente quando viu que eles não tiveram nenhuma reação. Dan ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Não, é uma boa ideia. Mas a premissa é que temos que confirmar que a destruição forçada do altar não criaria um resultado mais desastroso. Como falcões noturnos de longa data, estamos acostumados a confiar em nós mesmos, em nossos poderes como Beyonders, e em armas em todas as circunstâncias.
não estamos acostumados a permitir que pessoas normais entrem em contato com incidentes sobrenaturais. Tudo bem, eu sempre fui um fervoroso fã de bombardeio de poder de fogo, Klein acrescentou em seu coração. Klein e Leonard caminharam até a estação de carruagens a cerca de 500 metros de distância antes de vê-la. Depois de esperar um pouco, eles voltaram para a Rua Cruz de Ferro. Um foi para a delegacia de polícia próxima, enquanto o outro voltou para a Rua Daffodil. Quando Klein chegou à porta da frente, ajeitou as roupas e certificou-se de que estava tudo bem antes de pegar as chaves e abrir a porta. Melissa e Benson estavam na sala, silenciosamente fazendo tarefas e lendo livros, respectivamente, sob a luz do lampião a gás. Benson deve estar cansado depois de trabalhar duro o dia inteiro. Ainda assim, ele persevera em seus estudos depois que volta para casa. Que homem determinado! Não posso fazer isso. Só consigo pensar. Agora é deitar. Klein olhou para o irmão e sorriu, cumprimentando-o silenciosamente levantando a mão. Benson sorriu e disse: Agora entendo o preço por trás de um belo salário. Há um preço para tudo neste mundo. Há algo que devemos dar antes que possamos ganhar algo em troca, disse Klein, deixando sua bengala na prateleira ao lado da porta. Isso é aparentemente algo que a Imperador Roselli disse, certo? Melissa parou de escrever e ergueu os olhos. A escola técnica de Tingen era diferente das universidades e escolas públicas. Havia apenas 2 semanas para as férias de verão, do final de julho ao início de agosto. As aulas recomeçaram assim que os dias mais quentes terminaram. Certeza? Não me lembro. Klein respondeu, sua expressão um pouco rígida. Ele tirou o chapéu e subiu as escadas. Pretendia adivinhar o paradeiro de Trici o mais rápido possível. De repente, ouviu seu estômago roncar. Ele sentiu intensas pontadas de fome. Oh, certo, eu não jantei. Mas o bilhete que deixei dizia que a empresa de segurança forneceria comida e pedia que não deixassem comida para mim. Sério, capitão. Você realmente esqueceu disso? A expressão de Klein mudou várias vezes enquanto ele pretendia fingir que estava cheio. Nesse momento, Melissa se virou e olhou para ele. Ela apontou para a cozinha e disse: Deixamos um pequeno pedaço de costeleta de cordeiro e uma tigela de sopa grossa de legumes para você. Restam alguns pedaços de pão também. Depois de dizer isso, ela enterrou a cabeça em seu trabalho e murmurou para si mesma. Achei que as refeições fornecidas pelo trabalho não seriam muito boas, provavelmente fazendo as pessoas perderem o apetite.